Pablo Doberti, señoras y señores, se enfrentó dengue. Fue picado por un mosquito, llegó a Cartagena, sostuvo sesiones de trabajo todo el viernes con el equipo de planeación, trabajó todo el día, hacia la tarde del viernes se sintió mal, empezó a aparecer fiebre, un cuadro de fiebre. Este hombre es un loco, es un maníaco, es un workaholic enfermo. Y a pesar de que todos sus colaboradores le decían, se tiene usted que ir a acostar y descanse un poco, él se negó y trabajó de las 8 de la mañana a las 18 horas sin parar. A las 18 el cuerpo pasó factura, se sentía muy mal, se fue a recostar y de ahí a acá han pasado casi 48 horas. Hemos enfrentado una situación crítica porque no sabíamos qué tenía y subía y bajaba la fiebre, de repente le diagnosticaron una gripe que no fue y anoche recorrimos 3 hospitales buscando ayuda y que le hicieran unos análisis. Hoy nos confirmaron el diagnóstico, tiene dengue y es una enfermedad desagradable, fea, se siente uno muy mal, pero se cura y se quita, y eso es lo que nos tiene hoy muy tranquilos y muy felices. Por eso no ha estado aquí, y no ha estado aquí porque literalmente su condición física y la debilidad, ustedes saben que cuando golpea esta enfermedad se siente uno terriblemente mal, la energía no se lo ha permitido, pero está aquí con nosotros en espíritu y desde aquí le mandamos un abrazo y un aplauso muy fuerte. E para concluir nossos trabalhos desse conclave, um pouco antes de abrirmos as portas dessa reunião, eu quero chamar ao palco aqui Sérgio Quadros, que vai falar conosco um pouco mais sobre a escola que está dentro dessas urnas, que nós esperamos e somos parceiros que cada uma dessas decisões vire em ação. Ele vai trazer mais algumas pistas para essa nossa discussão. Obrigado. O convite que Pablo me fez para esse evento foi para fechá-lo com essa fala sobre a escola que está por vir, a escola por vir, né? Fácil, né? Essa última fala, que vai ser breve, marca o final do nosso conclave, quer dizer, o conclave terminou com as decisões transformadoras de cada um de vocês depositadas nas urnas, que logo a gente vai compartilhar. E essa última fala já seria o gancho com os nossos próximos encontros, com os nossos encontros futuros, né? E eu não tenho, é impossível a gente saber exatamente qual é a escola que está por vir, não trouxe a bola de cristal, mas a gente já vem desde ontem dizendo que existe uma cultura, existe uma gestação que já está ocorrendo, que marca muitos dos elementos dessa escola que virá, né? Dessa escola que já existe, que não está completamente concretizada, que não ganhou forma ainda, mas já se sentem muitos elementos dessa nova escola, elementos esses que estão presentes na crise que a gente está vivendo. Quer dizer, a crise, na verdade, já é um sinal da transformação que está por vir. E na fala de hoje de manhã, o Fernando contou um pouco a história da tecnologia. E nessa história houve vários momentos de ruptura, e muitas vezes a ruptura veio a partir de agentes externos. Por exemplo, a Kodak, né? A Kodak era especialista na fotografia e quem acabou levando o mundo da fotografia foram empresas que não lidavam com fotografia. Eu acho que a gente pode ter a felicidade de não ser levado por agentes externos, né? Por empresas e instituições que estejam externas à escola, mas para isso
o nosso papel na criação dessa escola que está por vir tem que ser um papel de protagonista e não de ser atropelado, como a gente já falou, pelo tsunami que vem aí. Então, essa escola já está presente, tenho certeza que nas discussões de vocês, muitos dos elementos que estruturam essa nova escola estiveram presentes. E eu gostaria de ressaltar aquilo que eu acredito, e eu tenho expectativa que essa nova escola vai trazer, em duas dimensões. Existem muitas dimensões de uma instituição complexa como a escola, mas eu gostaria de centrar em dois aspectos que eu acho profundamente relevantes nessa escola que está por vir, que eu acredito que ela deveria responder a esses dois aspectos, a essas duas dimensões. Uma é a dimensão tecnológica. Eu acho que a gente já vem lidando com essa questão há algum tempo, e a dimensão tecnológica certamente vai estar muito presente nessa escola que está por vir. E a dimensão humana. Começo com a dimensão tecnológica, que é bastante complexa, mas acho que não tem a complexidade da segunda, que é a dimensão humana. Na dimensão tecnológica, já faz muitos anos que a gente vem utilizando ou testando elementos de tecnologia na escola. Não foi o tablet ou a lousa digital que trouxe a tecnologia para a escola. Acho que todo mundo aqui se lembra da enciclopédia em CD-ROM, dos games que surgiram muito lá atrás, dos laboratórios de informática. Vamos ensinar programação ou não? Como a gente vai usar a tecnologia? Fica em sala de aula, fica fora da sala de aula. Então a gente tem esse embate com a tecnologia já há muitos anos. Não é uma coisa do século XXI, é uma coisa que a gente já vem lidando com ela praticamente desde que os computadores pessoais começaram a surgir. E eu acho que existe a gente vai ter que passar por uma transição no uso da tecnologia, que é uma transição conceitual, é uma mudança de paradigma, para ficar na expressão mais comum. A gente primeiro olha para a tecnologia como ferramenta, depois eventualmente pode olhar para a tecnologia como linguagem. Eu acho que a tecnologia não é ferramenta. Se a gente colocar a tecnologia na dimensão da ferramenta, a gente está errando. E eu posso usar como exemplo, fazendo uma analogia com as matemáticas, né? Eu sou um apaixonado por matemática e sempre me incomodou muito quando a matemática era tratada como uma ferramenta. A matemática é uma ferramenta para a ciência. A matemática é muito mais do que uma ferramenta. Ela pode ter surgido como uma ferramenta, que auxiliasse as medidas, que auxiliasse a contagem, mas a partir daí a matemática foi criando padrões e conceitos e abstrações próprios da matemática, e a partir dessas abstrações e desses conceitos foram surgindo outros que têm tal complexidade que não são possíveis de serem traduzidos em qualquer outra linguagem a não ser a da matemática. Portanto, a matemática passa pelo estágio de ferramenta, quer dizer, começa como ferramenta, se transforma em linguagem no sentido de traduzir um fenômeno físico, pode ser traduzido por uma equação matemática. Um fenômeno químico, um fenômeno biológico, pode ser traduzido por uma equação matemática. Então, ela passa a ser linguagem nesse sentido de traduzir o mundo que a gente observa e mede em números, mas a partir daí ela transcende e ela começa a permitir determinadas relações e abstrações e conceitos que fora da matemática seriam impossíveis sequer de serem pensados. Portanto, a matemática passa a ser um universo, um ambiente, um ecossistema, como a gente queira chamar. Ela passa a ter uma dimensão absolutamente transcendente. Ela não é mais ferramenta e ela é muito mais do que linguagem. Mas a própria linguagem nossa também, no começo ela é tradução direta das nossas ações e depois ela vai ganhando níveis de abstração e passa a conduzir o nosso próprio pensamento e a gente começa a criar estruturas que são próprias da linguagem e que já não tem conexão necessária com o mundo concreto. Eu acho que com a tecnologia a gente vai ter que fazer a mesma coisa. A tecnologia como ferramenta, a gente já provou, e não basta trocar uma lousa escrita pelo professor
por um PowerPoint. Pode ficar melhor, mas pode ficar pior. Não é esse o papel que a gente espera que a tecnologia tenha no ambiente escolar. De simplesmente substituir determinadas ferramentas que a gente já possui por outras, que podem ser melhores. É claro que assistir uma animação pode ser melhor do que uma figura estática num livro. Pode ser melhor, nem sempre é. Então também existe uma crença de que basta que seja digital para ser melhor. Às vezes é, às vezes não é. E algumas aulas em PowerPoint ficam absolutamente sofríveis, e aquela aula feita na lousa, como ela é construída junto com o aluno e passo a passo, ela às vezes comunica muito mais. A tecnologia então vai fazer mais ou menos o mesmo caminho, ferramenta, linguagem, né? Quando a tecnologia começa a virar uma linguagem, quer dizer, quando a gente começa a utilizar traduções de algumas ações e de alguns conceitos nossos na linguagem da tecnologia, mas aí ela transcende, ela vai criando estruturas próprias dela. Os nossos alunos têm absoluta certeza disso, eles já usam a tecnologia dessa maneira. A tecnologia permite determinadas formas de comunicação e de trabalho compartilhado que sem elas são impossíveis e sequer podem ser pensados. Não é uma tradução do ambiente que existe hoje numa nova ferramenta, é outra coisa. Tradução é eu pegar a enciclopédia britânica e colocar num CD-ROM. Isso é tradução. É a mesma enciclopédia. Ela está num formato mais prático, mas é exatamente a mesma coisa. Não tem mudança conceitual aí. Mudança conceitual é quando a minha enciclopédia Barça, britânica, etc., que todas desapareceram, vira a Wikipedia. Vira uma enciclopédia construída coletivamente. E essa construção coletiva de uma enciclopédia, em que as pessoas vão lá, opinam, participam, dizem está certo, está errado, tem questões políticas envolvidas e tal, só é possível com a tecnologia. Não existiria outra forma de construir a Wikipedia se não fosse com o uso da tecnologia. Então, a gente vai ter que avançar para esse nível em que os alunos já estão, quando eles jogam games coletivamente, quando eles se comunicam com pessoas do mundo inteiro, quando eles transcendem o próprio país, o próprio idioma, eles estão fazendo um uso da tecnologia que não é ferramenta e já não é linguagem, é outra coisa, é um ambiente. Eles estão completamente imersos em um outro ambiente que proporciona coisas que antes seriam impensáveis. E é esse o uso da tecnologia que vai transformar a escola, e não aquele que simplesmente traduz as nossas ações cotidianas em uma forma um pouco mais prática. Ao invés de eu levar uma pilha de livros, eu levo um tablet, mas os livros estão ali em PDF, eu vou folhear e tem páginas, portanto, não houve grande mudança conceitual, é a mesma coisa de outro jeito. E os e-books estão mostrando que isso não vai muito longe, né? Os e-books tiveram uma venda, os livros eletrônicos tiveram uma venda explosiva e já caiu. Porque o livro em papel é mais prático, é mais agradável de ler, porque os leitores, não sei qual é a razão, existem especialistas aí tentando descobrir por quê. Então eu acho que essa escola que está por vir, na dimensão tecnológica, precisa avançar muito. A gente precisa ter a coragem de colocar a tecnologia dentro da escola, assim como ela já está nas vidas dos professores e mais ainda nas vidas dos alunos. É fácil fazer isso? Obviamente não, porque isso rompe com a própria rotina. É mais fácil, a tradução é mais fácil, né? Eu troco a lousa por uma lousa digital, eu troco o que o professor escreveu por um PowerPoint, eu troco uma imagem no livro didático por um vídeo. Bom, essa é a parte fácil, e que muitas vezes não funciona muito bem. Porque aí está sem bateria, não ligou, a rede caiu, sei lá. A parte complicada é, de fato, esse ambiente proporcionado pela tecnologia ser, de fato, utilizado como o ambiente de aprendizagem. Aí é outra história. Aí a gente vai ter dado um salto conceitual. Então, isso era uma reflexão que eu queria dividir com vocês com relação à dimensão tecnológica dessa escola que está por vir. E aí vou para a dimensão humana, que eu considero a mais importante, aquela que é transcendente e aquela que volta, que devolve a gente para o debate original, que é
carregar de significado essa instituição que a gente chama de escola. Que o foco dessa nova escola, que está por vir, não seja mais nas disciplinas, e sim nos alunos. Que eles sejam, de fato, os protagonistas. Que um aluno não seja a avaliação que ele fez, a nota que ele tirou, a prova que ele tem que fazer, que a gente não tenha na escola como foco a física, a química, a biologia, o conteúdo, mas que o foco seja esse estudante e o desenvolvimento das capacidades que ele tem. Que a escola não seja um treinamento para um fim, que seja a aprovação no exame de ingresso a uma universidade, mas sim o desenvolvimento das capacidades, dos talentos, das habilidades de cada um dos alunos que a gente tem pela frente. Isso é uma tarefa que a escola não pode passar para ninguém, ela é um papel exclusivo da escola. E só ela pode fazer isso. Mas a gente não pode olhar para um aluno e de maneira impositiva definir o curso que a vida dele vai tomar, para que ele se transforme num profissional X. O que é importante é que a gente olhe para cada um desses alunos, saiba avaliar as potencialidades de cada um desses alunos, os desejos de cada um desses alunos, os talentos de cada um desses alunos, e que eles se sintam de fato valorizados por essa escola e que as habilidades que eles já carregam, afinal de contas, eles estão prontos como pessoas, eles não são um futuro X, um futuro profissional Y, eles são o que são naquele momento. Mas é muito importante nós temos clientes que são as famílias e o que as famílias querem é que seus filhos ingressem nas universidades. Não é verdade isso. Não é isso que as famílias querem fundamentalmente. O que as famílias querem fundamentalmente é que eles sejam adultos exitosos e felizes. É isso. Só que as famílias traduzem, simplificam esse objetivo em entrar na universidade. Porque dali para frente parece que está tudo resolvido. E é exatamente o dali para frente que não está resolvido. Então a gente tem que acreditar que se a gente desenvolver nesses alunos as suas capacidades, se esses alunos tiverem autonomia, confiança neles mesmos e os seus talentos desenvolvidos, a aprovação nessas provas, sejam elas quantas forem, vão ser consequências e não a meta. A meta não pode ser a aprovação num exame de vestibular. Isso é uma meta muito curta, isso é uma meta muito pequena. Quando você fala de um estudante, de uma pessoa, de um aluno. É uma meta, um aluno é muito mais do que a nota que ele tira numa prova, ele tem que ser muito mais do que isso. E como eu posso saber quais vão ser as profissões do futuro, e se ele de fato quer ser engenheiro, ou médico, ou advogado, ou se ele quer ser cantor, músico, artista, pintor? Vejam, eu acho que se vocês lerem entrevistas de 100 artistas, 110 deles vão dizer que o período deles na escola foi puro sofrimento. Se existem pessoas absolutamente desajustadas dentro do ambiente escolar, são os artistas. E é curioso, porque a gente admira os artistas incrivelmente, mas a gente massacra todos os potenciais artistas que a gente encontrar pela frente. É uma máquina de moer carne impossível, impossível. Então, eu acho que é muito importante que a escola volte a olhar para o aluno e não currículo, avaliação, tudo isso vai continuar fazendo parte das nossas vidas, mas isso não pode ser o foco, não pode ser o centro das nossas atenções. O centro tem que ser o aluno e toda a sua complexidade, todos os seus talentos, os seus desejos, suas aptidões, que a gente precisa ajudar a desenvolver, que assim, a gente precisa ajudar a que ele tome confiança das suas capacidades e desenvolva essas capacidades da melhor forma possível. O aluno é muito mais do que a nota que ele tira numa prova e a escola tem a obrigação de dizer isso a ele e de demonstrar isso para ele. É isso, gente. Obrigado. Gran mensaje, ¿no?
Gran mensaje de retos y de desafíos, y de lo que sigue y de lo que nos toca. A lo largo de estas 48 horas hemos trabajado en instaurar procesos de análisis, de reflexión, procesos de autocrítica, procesos de acción, de debate, de decisión. Agora vamos agir. Agora chegou a hora de agir e colocar todas essas ações em prática. O caminho é longo, mas como o Sérgio disse, algumas coisas, algumas pistas estão muito claras. Foco no aluno, para mim, é uma delas, sem dúvida, Sérgio. Isso nós já sabemos. E agora o que nós vamos fazer com isso? Essa é a mensagem que saímos daqui hoje, né, não? Todo proceso al interior de la escuela y de la institución debe conducir a la acción. A veces no es inmediata ni es automática y la reflexión nos lleva por caminos distintos. Pero tarde o temprano tenemos que llegar a tomar decisiones de transformación, de procesos, de instancias, de docentes, de padres de familia, de alumnos, de metodología, de sistema, de plataforma, de mil cosas. Pero tenemos continuamente que estar enfrentando procesos de toma de decisión transformadora. Nós agradecemos profundamente a participação de cada um de vocês, a participação ativa de cada um de vocês nos debates, nas vivências, na tomada de decisão. Vuelvan ustedes a sus escuelas, queridos directores, a ser instauradores de estos procesos. Vuelvan a sus escuelas a ser ingenieros del conocimiento, a ser impulsores de la creatividad, a ser los capitanes de un barco que a lo mejor enfrenta aguas tumultuosas, pero llegará a puerto y a puerto luminoso. Vuelvan a sus escuelas a ser los líderes de estos procesos de cambio y de transformación. Ha quedado más que claro, lo dijeron ustedes aquí en los últimos 2 días, que la decisión no viene de los ministerios, no viene de los organismos internacionales, no viene de la OCDE, ni la OEA, ni la UNESCO, ni la ONU, no viene ni siquiera de las reformas educativas en nuestros países, viene de nosotros. Los cambios vienen de nosotros, de lo que hacemos en nuestros salones, de lo que hacemos con nuestros maestros. Ahí inician los procesos de transformación, no en los ministerios, no en los congresos, mucho menos en los partidos políticos. Não podemos deixar que um evento como esse seja episódico, esteja preso num momento e num espaço. Nós temos que fazer com que ele ganhe vida nos dias a dia da nossa escola. Isso é o que vale. La última frase que les quiero decir es esta, con la que abrimos un poco y que es de Sergio Cuadros y que es brillante. Y es: sean ustedes, queridos directores, productores de talentos. Sean cazadores e impulsores de la creatividad y del conocimiento y del ingenio de sus alumnos. Sean esos constructores de mentes poderosas, de mentes del siglo XXI, enlazadas, conectadas, creativas, globales, que ven al mundo de tú a tú y que no se doblan ante nada. Sean esos directores que sus alumnos recordarán toda la vida. Agradecemos muito, que todos tenham um ótimo retorno para suas escolas. Obrigado, obrigado mesmo. Muchas gracias a todos y que tengan un gran regreso a casa. No se vayan porque faltan los avisos parroquiales, siempre hay que dar avisos parroquiales. Hoy a las 8 de la noche, en el lobby de Torre Mar, cena, de ahí saldrán los autobuses y los transportes para la cena que tenemos esta noche. No se la pierdan, la de anoche fue bonita y fue en un lugar espectacular, la de hoy es todavía mejor, es en el Baluarte de San Ignacio. Así es que a las 8, todos bien vestiditos, bien arreglados, muy bañaditos, para irnos por favor a la cena. El día de mañana tenemos día de convivencia en red. Hay 3 horarios distintos,
ustedes tienen los horarios que les corresponden para hacer este tour en los papelitos que les fueron entregados a su registro el día que llegaron con su gafete. Hay un horario a las 7:15 de la mañana, hay otro horario a las 10:15 y uno tercero a la 1:15. Este es el recorrido del tour por el casco viejo de la ciudad de Cartagena. Después del tour pueden quedarse en donde ustedes quieran allá en la ciudad amurallada, o regresar a su hotel, al Hotel Las Américas o al Hotel Radisson. Este es el tour de Gabo, perdónenme ustedes, el tour de Gabriel García Márquez de su historia en la ciudad, así es. Bueno, la cena el día de mañana es de 19 a 20 horas. Este punto es importante. Pueden ustedes comer en la ciudad, pueden regresar a los hoteles a comer acá. Es una decisión de cada uno de ustedes. Por supuesto, la comida acá está incluida. De 19 a 20 horas es la cena. A las 20:30 todos tienen una cosa maravillosa que se llama rumba en chiva, que quiere decir estos camioncitos rojos maravillosos, repletos de maletas y de equipaje en la parte de arriba, van a salir del lobby del hotel para todos. Hay más de 40 de esos, una rumba en chiva con algunos rones a bordo, música y otros atractivos que no voy a revelar, para que ustedes hagan un recorrido que los van a llevar por ahí a recorrer las partes lindas y preciosas que tiene Cartagena. Rumba en chiva a las 20:30 de la noche, el día de mañana sale desde el lobby. Anuncio importante: los horarios de transfer en el aeropuerto estarán en la mesa de hospitalidad del hotel a partir de mañana todo el día, y se les recomienda hacer su check-out por la noche, una noche antes, es decir, mañana por la noche, para que puedan salir con el check-out listo el día siguiente. Cualquier duda o inquietud, Janet, que siempre le gusta pasar desapercibida, pero ella es la autoridad, ahí la ven ustedes, la abordan, y si van 20 mejor, porque le encanta eso a ella, que todo el mundo le va a preguntar. Entonces, la mesa de hospitalidad va a estar en el lobby del hotel a partir de mañana en la mañana. Ha sido un privilegio compartir con ustedes este espacio, ha sido un honor. Rodrigo Pucci, muchas gracias. Obrigado, Léo, obrigado a todos. Aproveitem, troquem informações, troquem ideias, conheçam a cidade. Obrigado. A todo el equipo de Uno Internacional. Obrigado, obrigado, a pessoal. Rodrigo, a Janet, a Carmen, que está allá atrás. Brillante trabajo, Carmen, brillante, muy Obrigado. bien. Obrigado, pessoal A da Juanito, mesa. precioso, muchas gracias. Al Kiko, a Sisi, a Vía, que está ahí, que no le gusta aparecer. Vía, la sabiduría encarnada, señoras y señores, ahí está. A Sergio Cuadros, a Selma, a Janet, a Vini, que está por ahí, talentosísimo. A todo el mundo, muchas gracias a todos. Que tengan un gran regreso a casa. Tienen tarea que hacer, no la olviden. Gracias, hasta la próxima. Tchau, tchau. Toda transformação é fruto de um processo de decisão. Toda decisión surge de la crisis, de la ruptura del statu quo, de la necesidad imperiosa de cambiar. Crise e transformação são duas faces da mesma moeda, são irmãs